Bom dia. Vamos iniciar nossa reunião de hoje, reunião conjunta, primeira reunião conjunta desde o período da pandemia. Então, hoje nós temos todo o departamento, as duas disciplinas aqui presentes. A professora Rossana vai chegar, teve uma intercorrência e está vindo para cá, mas hoje nós temos a professora Ana Germani, professora doutora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Núcleo de Ética e Direitos Humanos da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do GT de Direitos Humanos e Diversidade da mais nova Comissão de Inclusão e Pertencimento da Faculdade de Medicina da USP. Essa Comissão de Inclusão e Pertencimento ela é ligada à nova Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que foi criada na atual gestão da Universidade de São Paulo. Professora Ana Cláudia, por favor, agradecer ao professor Galeta, que sugeriu que trouxéssemos a professora Ana Cláudia para nos falar sobre o Código de Conduta Ética da Comunidade FM-USP. Por favor, professora. Professora Ana Cláudia, além disso, é muito envolvida no ensino de graduação aqui da faculdade. Eu acho que esse é um ponto importante também. Obrigado. Bom dia. Então, queria agradecer muito o professor Edmundo Baracá, professora Rossana, professor Galeta, pelo convite de estar aqui, né? Eu acho que a gente fica ali do outro lado da rua e pouco se conhece, pouco interage, então fico feliz de ter essa oportunidade. Como o professor Baracá me apresentou, eu sou médica sanitarista, sou professora aqui no departamento há 13 anos e venho trabalhando na graduação, já tive a oportunidade de cruzar com alguns e algumas que eu vejo aqui, né, mas sou professora da graduação, da pós-graduação e da residência multi, que são as vezes que eu venho para cá também, né? E a ideia de hoje é fazer uma fala, e acho que quando a gente vem falar do Código de Ética, né? Precisa apagar, né, Bruno, as luzes? Então, tá bom. A ideia é que a gente traduza e deixe as pessoas aqui curiosas para consultar mais o documento, né? Então, para fazer isso, o caminho que eu escolhi, e eu vou pedir desculpa para quem está do outro lado do pilar, porque eu não vou conseguir necessariamente ver vocês e quem está na internet também, né? Então, que a gente possa fazer o diálogo, mas conduzir essa conversa por um breve histórico, como é que a gente para e produz o Código de Conduta Ética da FEMUSP, como ele é hoje, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de códigos, normativas, parecem coisas muito estáticas, mas a ideia é que seja um documento dinâmico, né? E que realmente nos ajude a provocar diálogo. E o grande objetivo, se eu tivesse que escolher um deles, é o diálogo. Então, que a gente possa, que eu possa jogar algumas informações, então não estou aqui com a pretensão de esgotar o documento, mesmo porque ele é um documento para leitura e consulta, mas para a gente poder conversar sobre, lembrando, e eu acho que esse é um posicionamento importante, né, que a gente falar do Código de Ética, muitas vezes cai numa caixa normativa e, arrisco dizer, quem me conhece sabe que eu sou mais informal, mas que chega a ser cansativo ou chato, né? Mas que a gente vai tentar trazer aqui a perspectiva de que ele é um denominador comum para a gente ter uma convergência de horizontes. Então, demanda que a gente fale sobre ele, não é uma coisa que a gente lê e todo mundo entendeu e cada um faz do seu jeito, né? Então, aí, para entender um pouco de onde a gente parte, acho que o Mentimeter, depois da pandemia, todo mundo já usou pelo menos uma vez, quem nunca usou, seja bem-vindo. Então, a ideia é que vocês acessem no celular, né, o site mente.com, e aí vocês usem esse código 89636473, que é para a gente entender, né, qual é o contato prévio
que cada um que está aqui tem com essas 4 normativas. Então, existe, né, na faculdade e que abrange de alguma forma o complexo HCFEMUSP, que eu vou falar disso, o Código de Conduta Ética, mas a gente também tem o Código de Ética da USP, a gente aqui como uma reunião uniprofissional e todos os médicos, nós temos também o Código de Ética Médica e existe também o Código de Ética do Estudante de Medicina. Então, a ideia é que a gente mapeie muito rapidamente, né, como é o contato prévio de vocês com esses assuntos. Vou só colocar aqui na... Eu vou pôr aqui, ó, vai ficar mais fácil, porque já tem gente votando, aí fica mais interativo, tá vendo? Então, o código é 8963-6473. Aí não sei se dá para projetar só no chat também. O que eu fiz para... Eu tirei da tela. Fiz alguma coisa, mas eu já estou vendo aqui que mente.com. Espera só um pouquinho que eu cliquei em alguma coisa. Só um minutinho. Acho que agora vai aparecer. Pronto. Então, agora, olha, 5 pessoas já conseguiram participar, né? Então, vamos, agora que está projetando, para ver o que... Eu não sei. Desculpa, Bruno, não... Pronto. Mente.com e o código é 8963-6473. Está aqui em cima, ó, o número que vocês precisam digitar. Aqui, ó. Vai esperar a segunda pergunta, que é só no final. Então, agora é só, podem ficar tranquilos, é só a primeira pergunta mesmo. E eu acho curioso que agora tem as mãozinhas, né? As pessoas podem dar um joinha, tem formas diferentes de interação. Olha lá, mais mãozinhas. Mas já temos 15 pessoas que votaram. E acho que a ideia, olha lá as mãozinhas, para quem já votou, vocês vão vendo uns polegares assim. Acho que ali, lá estão elas. Então, acho que a ideia... Olha lá, agora alguém se animou, muitas pessoas se animaram a mandar o joinha, né? Mas acho que aqui é uma ferramenta, e felizmente, né, muitos de vocês conhecem um pouco, ou talvez o suficiente, eu criei essa escala de nada e muito justamente para deixar na subjetividade de cada um, né? O que é conhecer muito um código de ética, o que é conhecer nada um código de ética, mas vocês vejam que o mais conhecido é o código da nossa profissão, felizmente, né? E mesmo assim, é um documento que eu não sei se eu, por exemplo, não tinha tido contato com a última versão de 2018, só quando eu entrei no NED é que eu fui consultar e vi que tinha a versão de 2018. O código de conduta do estudante de medicina, o código de ética do estudante de medicina aparece ali menos conhecido, né? Mas ainda está quase empatado com o código de ética da faculdade, então isso já me anima. E menos gente, um pouquinho menos, conhece o código de ética da USP. Por que é importante, né? E aí, quem ainda estiver votando, não se preocupe, o voto será guardado e é anônimo, né? Mas eu acho que para a gente entender o quanto na nossa prática profissional a gente tem tantas outras informações, mas às vezes essa parte ética a gente subentende um bom senso, né? Ou, arrisco dizer, um senso comum. Então, o quanto é importante que a gente normatize, e o Código de Ética Médica surge para isso, para dizer o que é competência específica, para dizer o que são
os nossos direitos e os nossos deveres, como são os limites da nossa prática profissional, e o Código de Ética do Estudante vai na mesma direção, o Código de Ética da Universidade na mesma direção, e o Código de Ética da Faculdade é criado também por isso. Põe para mim, por favor, nos slides. Então, a ideia, né, é contar por que surgiu o Código de Ética da Faculdade, Código de Conduta Ética da Faculdade. Então, nós vamos fazer uma brevíssima viagem no tempo, e que eu devo antecipar, não é confortável, porque, infelizmente, a gente começa a falar da ética quando surgem violações dela. Então, a conversa dentro da Faculdade de Medicina começa lá em 99, quando, infelizmente, a gente tem o falecimento de um ingressante, né, no momento das festas de entrada. Marcando, acho que a gente pode falar de vários pontos, mas a ideia é fazer marcos históricos, né? Em 2014, a gente tem a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas. Em 2014, surge na faculdade o Núcleo de Ética e Ações de Direitos Humanos, né? E depois, que depois vai virar o Núcleo de Ética e Direitos Humanos só, né? Então, antes era o NEAD e agora é o NED. E a partir disso, né, desses eventos e de outros tantos, mas estou trazendo aqui marcos para dizer sim, infelizmente, isso acontece aqui dentro, isso acontece no mundo, e os códigos de conduta são para sinalizar que, frente às violações, a gente precisa estabelecer os limites, né? E aí, em 2016, começa um grupo de trabalho envolvendo estudantes, docentes, servidores e consultores de outras unidades da USP para o desenvolvimento do nosso Código de Ética. E ele vai ser publicado e aprovado na congregação em 29 de junho de 2018. Então, acho que primeira coisa, né, quando a gente vai falando de todos esses documentos, às vezes eles parecem muito distantes, né? Não sei se alguém aqui teve oportunidade de participar do Código de Ética Médica em si, né? Mas quando a gente fala do Código da Universidade, são coisas mais distantes, e a gente traz um código de conduta que é feito pela comunidade e que em vários momentos são feitas chamadas para que as pessoas possam contribuir. Por que eu estou insistindo nesse pedaço? Porque a gente está no momento de revisão do Código de Ética. E brevemente, todos os departamentos serão consultados sobre a nova versão, para que cada departamento também possa deixar sua contribuição, né? Então, eu insisto, é um documento colaborativo, é um documento dinâmico, né? E a gente também contou, né, somos da área da saúde, então é muito importante lembrar que o Código de Ética tem uma dimensão jurídica, legal, e que a gente pediu apoio de outras unidades da USP, inclusive a Procuradoria-Geral, né, daqui da universidade. E aí, o que diz o Código de Ética? Ele é um documento sintético, mas acho que muito importante, né, qual que é a abertura dele. Então, primeiro, ele obedece o Código de Ética da Universidade, que é de 2001, e ele estabelece normas de convivência ética. Então, primeira coisa é convivência, é diálogo, é interação, não é, isto agora não pode, né? E com o grande objetivo, e isso que eu acho que eu grifei aqui, né, de promover uma cultura respeitosa, né, uma cultura de proteção dos direitos humanos, e eu gosto muito dessa palavra, e harmonia das relações interpessoais. Eu vou chegar na comunidade FEMUSP daqui a pouquinho. Mas, então, acho que é importante dizer, né, proteção dos direitos humanos, às vezes parece uma coisa muito ampla, e quando a gente discute lá na CIP, então, sempre que eu falar CIP, é a Comissão de Inclusão e Pertencimento, que é uma coisa muito vaga, somos todos humanos. Mas a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esse ano completa 75 anos, é que, ao enxergar a universalidade, que sim, todos temos os mesmos direitos, a gente respeite as particularidades. Porque não somos todos iguais. Temos muitos dados, né?
para mostrar que não somos. Então, como é que a gente lida com a diferença para ela não virar desigualdade? Então, acho que essa é a grande questão. E aí, quem é a comunidade FEMUSP? Por que eu estou deste lado da rua? Né? Porque esse código ele vai dizer, a gente entende que a comunidade FEMUSP abarca ou reúne alunos, e aí eu já vou chamar a atenção de vocês para esse asterisco aqui embaixo, e equiparados, que é uma linguagem mais formal, mas é para dizer todas as pessoas que aqui passam por uma experiência pedagógica, sejam residentes, sejam pós-graduandos, sejam visitantes, intercambistas, né? Então, a gente pretende e se compromete com a proteção dos direitos humanos de alunos, docentes e equiparados, então, professores contratados, professores colaboradores, professores visitantes, preceptores, servidores técnicos e administrativos e equiparados, ou seja, todos que aqui transitam pela comunidade FEMUSP, que vai incluir os ambientes de trabalho, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, somos todos. Não são eles, não são, somos todos, né? Que é um desafio. Então, a ideia é que as normativas aqui ajudem, mais uma vez, na convivência de todas as pessoas que estão aqui nesse... E aí, prometo que esse é o único outro capítulo que eu trouxe na íntegra, mas o que eu acho que é bem importante é a gente dizer que essa discussão ela é pautada por princípios, né? Que quando, de novo, a gente lê promoção, proteção e respeito à paz, democracia, liberdade, à justiça e equidade e aos direitos humanos, parece uma coisa muito, às vezes, muito longe da gente. E tem um vídeo muito interessante que depois eu posso passar, né, da celebração dos 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos, e que eles vão dizer... A gente tem que sentir isso para a nossa existência. Então, a gente tem que sentir que a gente está num ambiente ou num espaço onde a gente se sente respeitado, onde a gente sente que a nossa dignidade é valorizada, né? E, para isso, né, não sei se é fatorar a ideia de direitos humanos, né, a questão ao direito à vida, saúde, educação, integridade moral e física e a qualidade de vida. De novo, aqui eu trago os princípios para cada um pensar como isso acontece no seu cotidiano, porque não adianta estar no slide, estar no código e a gente não vê isso expresso na nossa realidade, né, na nossa experiência. E aqui a gente começa a dizer, né, eu preciso assegurar a igualdade de direitos e oportunidades, considerando a diversidade, a pluralidade, a solidariedade e a sociabilidade. Porque a gente vive numa sociedade diversa e a diversidade traz benefício para a gente compreender diferentes perspectivas de mundo. Então, né, todo ponto de vista é um ponto. Se a gente junta pontos de vista, a gente consegue ter um olhar mais diverso. E não estou aqui querendo parecer romântica. Não é mais fácil. Eu ia pôr várias imagens, estamos todos de mãos dadas. Não é assim. Não é confortável. Entender e conviver com a diversidade provoca diferenças. Provoca confrontos, mas não necessariamente precisa terminar em conflito. Primeiro, a gente precisa reconhecer as diferenças, e esse não é um lugar cômodo, né? Um outro princípio, e aí acho que isso localiza bastante, né, na questão universitária, desenvolvimento científico em benefício das pessoas e aliado ao progresso social e proteção ao patrimônio comum, uma vez que a gente está numa universidade pública, com uma responsabilidade social bastante importante, né? Então, esses são os princípios e esses são os norteadores. Agora eu começo a fazer a degustação do código, esperando que vocês fiquem curiosas ou curiosos para ler, né? Para quem é o código? Para aquela comunidade. Mas como a gente estipula as expectativas, e aqui eu acho bem forte, as regras de conduta ética. Então, a gente separa regras comuns a toda a comunidade, e que é o maior número de itens, 28 itens, e eu vou destacar 3 deles daqui a pouco, e regras específicas, sim, para os alunos, sim, para os docentes, sim, para os servidores. Nós temos particularidades, e entendê-las também é importante, né?
que então, vejam aí, eu trouxe, vou depois comentar rapidamente. Então, o que eu fiz aqui? Destaques. Porque eu acho que são os pontos que quando a gente lê, às vezes quer ler mais rápido, ou são os pontos mais delicados, né? Tem alguns pontos que eu acho que já são mais naturais, né? Mas quando a gente fala de não promover nem permitir situações que possam gerar desrespeito, humilhação, constrangimento, isolamento ou violação da dignidade humana. Aqui eu fico muito curiosa, assim, que balões abrem nas cabeças de vocês, né? O que é um ato que causa constrangimento? O que é um ato desrespeitoso, né? Como é que a gente fala sobre isso? Porque muitas vezes a pessoa, e eu esqueci de dizer, né? Eu trabalho com saúde da população negra, é uma das minhas linhas de pesquisa. Muitas vezes, quando tem uma situação de racismo implícito, a pessoa que falou a frase fala assim, mas eu não tive essa intenção, eu não sabia que isso era um desrespeito, né? E para a pessoa negra, isto é um desrespeito de longa data, né? Então, não foi intencional ou com dolo, mas aconteceu e machucou a outra pessoa, né? Então, aqui a gente está dizendo, sim, a gente precisa ficar atento, porque tem algumas situações de humilhação que a gente já sabe. Acho que humilhação é mais difícil a gente relativizar, mas quando a gente fala de constrangimento, é um tema que não é entendido da mesma forma por todos nós, né? Combater todas as formas de discriminação e violência, e aí eu tenho a responsabilidade de trazer, né, esse item, uma vez que a história do Código de Ética surge por causa disso, né? Então, sim, acontecem. Eu gostaria de falar no passado, mas não consigo. Ainda acontecem ações de discriminação e violência, né? E a gente precisa falar sobre eles. Acontece aqui, acontece em outras universidades, acontece no estado, no país, em outras universidades. Então, a discussão das questões de assédio, violência sexual, são discutidas na literatura. Né? Não quis trazer aqui vários artigos, mas fico à disposição para quem quiser conversar sobre isso, né? E um dos jeitos que eles dizem é que o silenciamento é a pior forma de lidar, que a gente precisa sim conseguir conversar, que a gente precisa ter instâncias de sigilosas e anonimato, mas que permitam a gente falar sobre o assunto, né? E o último, que eu acho que aí é o mais potente, né? Aqui é o limite, e aqui é nosso horizonte, respeitar as singularidades e pluralidades, né? Incluindo diversidade religiosa, política, racial, de ancestralidade, de origem, etnicidade, cidadania, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, de sexo biológico, status social, estado civil, idade das pessoas com deficiência. Por que eu faço questão de ler todos? Porque a gente ainda não esgotou todos aqui. Mas a gente precisa ver quais eu tenho mais familiaridade e quais me desafiam mais. Porque se alguém, ao ler isso aqui, se sente confortável com todos os temas, eu quero conversar longamente, porque isso demanda um repertório, uma experiência de vida que não é do nosso cotidiano, né? Então, como a gente entende essa diversidade e o quão preparados ou abertos para discutir esses temas a gente está. Então, um outro item, né, e que quando a gente vai especificamente para a parte dos docentes e para a parte dos estudantes, está bem colocado, é quais são as regras e os limites para as relações entre os pares, então, entre os estudantes, entre os colegas de trabalho, sobretudo no ambiente de ensino, e no contexto de assistência. Então, ali, o Código de Ética vai detalhar, é preciso manter o sigilo das informações. Não é permitido distribuir os dados nas mídias sociais. Mas, Ana, você não está falando nenhuma novidade. Sim, mas ainda mais depois da pandemia, a gente precisa marcar. Isto é uma recomendação. Isto é uma regra. E a gente precisa entender quais são as consequências e por que elas existem. Uma parte muito importante quando a gente está falando da assistência é que trata da comunicação com o paciente.
Se a comunicação entre nós já é desafiadora, muitas vezes a comunicação com o nosso paciente também é. E um item que eu gostaria de destacar, eu não trouxe aqui escrito, mas que eu acho que é bem importante, é a gente ter a consciência e marcar os limites do conhecimento técnico-científico. Porque tem toda uma discussão, né, da formação médica e da prática médica e do profissionalismo médico ser pautado no êxito técnico. Então, no uso das melhores práticas, e com certeza não sou eu que vou negar, realmente é um balizador, mas ele é necessário, mas não é suficiente. O êxito técnico sozinho não garante o cuidado integral da pessoa que a gente está atendendo. E se vocês passam ali pela faculdade, está escrito que é missão da FEMUSP, né? A gente oferecer atenção integral à saúde das pessoas. Então, para oferecer esta saúde integral e efetiva, a comunicação é essencial. E, de novo, não é uma competência inata que todos nós temos. Ela varia muito e varia com o nosso interlocutor. Então, ter isso explícito, né? E depois espero que vocês saiam curiosos para ler, como é que a gente faz para avançar diariamente nesta comunicação com os pacientes e entre a equipe, né? De novo, não é uma coisa pronta, né? Agora que eu passei na residência, eu já sei. Agora que eu peguei o meu título da especialidade, eu já estou... Não é. A comunicação é uma competência progressiva e dinâmica, né? Nosso Código de Ética tem 4 capítulos. O último, as disposições gerais, então, passei aqui, né? Primeiro a gente fala para que ele serve, onde ele se ancora, quais são os princípios, quais são as regras para estudantes, docentes e para os funcionários e servidores. Eu não trouxe esse último intencionalmente, mas não é para desqualificar, mas é dizer, vamos focar em quem é nosso público, tá? E o último são as disposições finais. Então, vocês vão ver que tem um artigo muito aberto. Violações a este código serão analisadas pela diretoria da FEMUSP. Porque o código de ética, o código de conduta ética, ele não tem caráter punitivo. Ele não é um julgamento. Ele não é uma instância para dizer certo ou errado, ele é uma instância educativa. Então, tá aqui, para mim, é muito significativo e, né, fazendo uma conversa para dizer, sim, a gente precisa entender onde cada um de nós está, a partir dessas recomendações, e para onde a gente pode melhorar. Porque eu arrisco dizer, todas e todos podemos melhorar nessa direção, né? Mas a gente precisa ter contornado em que direção? Se é na comunicação, se é na comunicação com o usuário, se é na comunicação da equipe, se é na discussão do conhecimento técnico, se é nas relações frente à diversidade, daqueles vários elementos que eu coloquei para vocês, né? Então, aqui eu acho que usei essa lousa, que é bem antiga, a gente quase mais não tem apagador, né? Porque mesmo as lousas são com pincel atômico, mas para a gente dizer que é justamente ao reconhecer situações que violam a ética, a gente caminhar numa direção ética. Não é para dizer que a gente, nas situações de violação, a gente vai expor, vai julgar e vai pessoalizar. Não é isso. O que a gente quer é caminhar para que cada vez mais a gente contribua para um ambiente de promoção dos direitos humanos, de proteção dos direitos humanos. E aí, eu acho que é muito importante, e na CIP, isso sempre aparece, tá bom, Ana, muito bonito esse código, que bom que ele está sendo revisado, ainda mais agora, com o cyberbullying e todas as outras formas, né? Porque a comunidade FEMUSP inclui os grupos de WhatsApp. O que vocês acham? Sim ou não? Eu não aguento não interagir, então, pessoal da internet, me desculpem. Então, algumas cabeças fazem sim, algumas melhor não dizer, né? A gente está discutindo isso. Qual que é o território da comunidade FEMUSP, né? Porque é um mundo. Então, quando a gente tenta trazer essa discussão para a prática, tem vários pontos que a gente está tentando avançar.
trouxe um deles, mas tem vários. Mas a ideia, de novo, né, é trazer as contribuições de vocês. E, tá bom, tem o código, mas e quem toma conta dele? Quem é que tenta fazer com que ele se expresse na prática? Então, aí é o Núcleo de Ética e Direitos Humanos, é esse guarda-chuva maior que vai dizer, tem o código de ética, mas tem uma cartilha de combate ao assédio, a gente está finalizando a cartilha de combate ao racismo, a gente faz intervenções culturais, vocês devem ter visto uma delas aqui, esse totem de caixas muito... eu ia dizer amador, mas eu ia dizer humanamente produzidos por pessoas do Núcleo de Ética e Direitos Humanos, né? Então, é um grupo que inclui várias coisas além do código de ética. E por que eu trouxe essa tela, né? Então, aqui fica o site onde a gente tem toda a apresentação do NED, mas tem também o canal da ouvidoria, porque, e agora, se tem alguma violação, com quem eu posso falar? Um dos canais é a ouvidoria, que aceita manifestações anônimas ou identificadas para denúncia, para sugestão, para elogio. Então, não é só para denúncia. E, além, né, da ouvidoria, o próprio NED é uma instância que recebe e-mails para dizer, olha, a gente queria uma ação educativa nessa direção, porque trabalhar com a população, sei lá, negra é um desafio. Trabalhar com a questão LGBTQI e todas as letrinhas a mais é outra questão. Trabalhar com... A gente tem, por exemplo, com questões religiosas, a gente já recebeu também, né? Então, a gente tem essa abertura. São diferentes as portas de entrada. O que é importante é não haver o silêncio. O importante é que a gente possa falar sobre o assunto, né? Então, acho que essa é a mensagem principal. E eu acho que quando a gente traz muito a legislação, né, ou normas, parece que não tem pessoas por trás delas. Então, estou apresentando uma parte das pessoas que compõem o NED atualmente e que a gente faz reunião mensal, né? Então, tem desde a professora Márcia Couto, que representa a comissão de pós-graduação, a Milanca, que é nossa ouvidora, a professora Vera Koch, que representava a residência, né, agora mudou a gestão, professora Ivete Boulos, que coordena, né, o Serviço de Atenção às Vítimas de Violência, a Nilza, a Thaís e a Marisa, que representam os funcionários, e o Michael, que é do Serviço de Acolhimento ao Estudante. Né? Então, são pessoas que também são porta de entrada. Ah, eu conheço alguma delas e queria conversar um pouquinho. Tem aqui. Tem mais gente que não estava nesse dia na foto. Então, por exemplo, cadê os estudantes de graduação? Eles participam, mas no dia da foto a representante do CAOC não estava lá, a representante dos coletivos não estava lá, do coletivo AIE e do NEGS, né? Mas a gente tem estudante também. E, diferente da CIP, ele é um lugar onde convidados são muito bem-vindos. Então, a gente tem convidados representantes da residência, multi da residência médica, a gente, eu queria ver um dia a reunião, será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Então, é um espaço que não tem a representatividade estatutária, né? A gente é um espaço realmente para aberto à construção. E o NED é uma caixinha dentro de toda a CIP. Então, para mostrar que também tem um compromisso institucional para que isso seja reconhecido. Né? Então, o Código de Ética está aqui dentro, mas o NED, os coletivos, o NTH é o Núcleo Técnico de Humanização, né? O Comitê de Bioética, o CEDEM, o GRAPAL, tem aqui uma sopa de letrinhas, mas depois, né, acho que são conhecidas, todos respondem à CIP, e na CIP, e como o professor Baracá colocou, isso equivale à PRIP, a um eixo de direitos humanos. Então, a USP tem um coordenador que pensa em como lidar com os direitos humanos na universidade. Cada unidade é convidada a ter o seu núcleo de ética e direitos humanos ou a sua comissão de ética e direitos humanos. E eu insisto e repito, para tratar com as violações de direitos humanos. Porque elas acontecem. Não estou aqui naturalizando, mas estou aqui querendo dizer, a gente precisa falar delas. Se a gente não reconhece que elas acontecem, tem alguma coisa errada.
né? Então, eu não trouxe, mas a PRIP fez uma campanha de combate ao assédio, falando de diferentes dimensões, onde muitas vezes frases são ditas sem a intenção, ou sem a consciência, mas que são frases que causam muito sofrimento, né? Então, também depois posso deixar o link para vocês. E como eu imaginei, né, que o código de estudante, do Código de Ética do Estudante de Medicina não fosse tão conhecido, eu trouxe aqui mais os itens, né, que esse material vai dizer, porque eu acho que é importante para todos que estão aqui, né, a gente tem essa finalidade pedagógica e entender que sim, é preciso a gente conversar sobre relações interpessoais, a responsabilidade do estudante com seus estudos, com a sociedade, com a equipe multiprofissional. Então, é um documento, uma vez mais, normativo, mas acho que vale a consulta periódica, né? E agora sim, eu queria voltar lá para o Mente, porque eu acho que a ideia, se a ideia é a gente dialogar, eu vou... Ai, o Bruno, mostra ali para mim de novo, por favor. Só para vocês me contarem na nuvem de palavras o que é que você leva. Espera aí, só um pouquinho que vai aparecer o código. É o mesmo código que vocês estavam usando. Então, conseguiu? Pronto, agora só põe aqui para mim. Aí. E agora, eu queria... Pronto, tela cheia, que só colocar aqui no presente. Então, para quem saiu, né, é o mente.com e o código 89636473. E aqui, diferente da outra vez, que era só para assinalar um número, né? Agora eu queria que vocês escrevessem palavras, e podem ser palavras positivas, negativas, palavras que possam se encontrar. Então, depois que a pessoa colocar, cada uma ou cada um, colocar a sua palavra, eu queria que vocês olhassem na tela o que acontece com elas, né? Então, quem já digitou vai começar a ver aqui uma dança de palavras, que é parecido com a nuvem de palavras que a FEMUSP coloca ali, né, bem no nosso caminho entre faculdade e HC. E, de novo, né, não tem a palavra melhor ou pior, tem a palavra que cada uma vai levar, porque eu gostaria muito que cada um saísse com alguma inquietação, né, da conversa de hoje. E eu acho que é muito bonita essa ferramenta que nos coloca em contato, porque nós não temos tempo, e acho que não é a proposta da reunião, espaços de conversa menores, né? Mas acho que a gente tem espaço de encontros aqui. As palavras que vão ficando maiores são as que são mais citadas, mas vocês vejam que as palavras vão se esbarrando, né? E vão conseguindo dar dimensões diferentes da conversa que a gente fez hoje. Então, por enquanto, 16 pessoas já conseguiram colocar, né? Mas quanto mais gente colocar, eu acho que fica também uma memória e um histórico do que aconteceu, que não é um ponto de partida, né? Essa discussão já existe há muito tempo e continuará seguramente por muito tempo. Mas onde estamos em 29 de novembro, entre quem está aqui e quem está na internet, né? Então, a gente ter essa dimensão da ética ligada ao respeito, eu acho que é muito importante, mas é lógico, sendo parte da Comissão de Inclusão e Pertencimento, e agora eu demorei para falar, aqui, o pertencimento está aqui, né? Está junto. Eu acho que é muito, muito importante a gente lembrar que o pertencimento não é automático. Acesso não é igual ao pertencimento. A gente tem um pertencimento simbólico, né? E a ética nos ajuda nessa direção. Que bom que apareceu responsabilidade, porque eu acho que falas como essa não são para apontar ou dizer o quão distantes nós estamos, mas é para nos implicar qual é a nossa responsabilidade em caminhar nessa direção.
Solidariedade, que bom, humanidade e um progresso num sentido de desenvolvimento, que é o que todos acho que queremos, né? É uma questão bastante, acho que é muito bom. Eu posso ficar aqui falando da nuvem um tempão, mas acho que a ideia é que vocês, cada um se sinta representado aqui e, ao mesmo tempo, representado e desafiado. Como é que a gente caminha nessa direção, tá bom? Eu já tinha... tinha em algum momento um QR Code, vocês viram? Lá tem o código de ética, eu esqueci de falar disso, mas no QR Code tem o código de ética, o código de conduta ética da FEMUSP na íntegra, que está no site. Se perguntar para o Google, código de conduta FEMUSP, está lá, mas eu quis pôr o QR Code, mas esqueci de contar para vocês que esse QR Code leva justamente para o material do código de ética, tá bom? Acho que era isso, a nuvem era a última. Não precisa. Então, o último slide era o clássico, muito obrigada, que a gente possa seguir em diálogo. Parabéns, professora Ana Cláudia. Excelente apresentação, bem objetiva, bem pontual. Só quero lhe informar, professora, que nós estamos com 21 pessoas online e temos aqui em torno de 80 pessoas aqui. Então, nós estamos com mais de 100 pessoas, membros do nosso departamento, presentes à sua apresentação. Então, realmente foi muito bom e nós vamos disponibilizar tanto a ginecologia, tenho certeza que a obstetrícia também, no nosso portal, colocar o código de conduta no portal da ginecologia, no portal da obstetrícia, colocar o código de conduta. Professora, por favor, venha aqui. Professora Rossana. Professora Rossana. Ana Cláudia, queria te agradecer, né, e agradecer também pela forma como você abordou o tema. Nós estamos retornando, né, professor Baracá, as reuniões conjuntas do departamento. A gente sempre teve uma reunião conjunta, a última reunião do mês, e por conta da Covid acabamos parando e estamos retornando. Para a gente é muito significativo retornar conversando sobre ética, conversando sobre código de ética, e acho que é importante que a gente olhe para isso como sendo a nossa comunidade toda, né? Ele está ali com o nome da FEMUSP, mas somos todos nós, porque não tem ninguém que está aqui e que não tenha contato com aluno, com residente, com pós-graduando. Não tem ninguém que não seja aluno, pós-graduando, funcionário ou que não tenha contato, né? E na verdade, o que eu acho que o maior desafio que a gente tem, e aí é uma pergunta para você, além do agradecimento pela sua apresentação, como é que a gente pode trabalhar para que as coisas que são normalizadas deixem de ser normalizadas? Porque eu acho que o maior desafio é esse, né? O maior desafio é você não sorrir para uma piadinha inadequada, né? Então, o que a gente pode fazer no dia a dia para ir mudando isso? Se você tem algumas ideias, algumas coisas que já deram certo ou não. Tá? Obrigada. Eu primeiro queria parabenizar você pela belíssima apresentação, de forma bastante palatável, né? Que apresentar códigos realmente difícil, né? É complicado, ele é cansativo. A minha pergunta acaba de ser feita, que era exatamente da Rossana, porque é muito difícil. O papel está tudo bem escrito, mas na prática fica difícil, principalmente para gerações, às vezes, com mais idade, por exemplo, a qual eu me incluo, é muito difícil determinadas palavras, né? Tipo, claro, né? Ele judiou, né?
São palavras que estão impregnadas, é muito difícil de você coibir. Então, você tem que fazer um exercício diuturno de começar a você próprio tentar bloquear a sua fala. E isso tira muita espontaneidade. Então, isso é bastante ruim para quem fala e pior ainda para quem ouve, né? Porque também ele pode ser ofendido por uma determinada palavra que, no meu contexto, não seria ruim, né? E a outra coisa é o que a Rosana colocou, né? É difícil numa piada hoje, né? Eu tenho dó dos humoristas hoje em dia, né? É muito complicado. É uma profissão que, se eu fosse humorista, eu mudaria, né? Então, está na mesma direção da pergunta da Rosana. José Maria? Então, parabéns, excelente aula. Essa aula foi, inclusive, um tema, né, que nós discutimos no departamento, né, a respeito de conduta, não só dos professores, mas também dos alunos. E um exemplo foi a aluna que teve o problema do conflito, né, na comissão de ética, e que ela foi agredida praticamente aqui na instituição. Nós tivemos, inclusive, para acolher a aluna, tivemos que separar ela de outros estágios, de outros alunos. E a gente vê também Instagram, a gente vê outras condutas dos alunos que, às vezes, traz mais separação, desarmonia. E você colocou muito bem ali que o importante é incentivar, aumentar a harmonia entre as pessoas, né? Então, que você falasse um pouquinho disso daí, o que está acontecendo com a nossa população, desde que nós sabemos muito bem sobre o que acontece na ética e nas comissões. Tem mais uma. Podemos? Vou. Deixa, professor Bonducchi, nós vamos fazer uma rodada em seguida, ela vai responder essas três, senão... Então, pode perguntar rapidinho, então. É interessante ter o código para a Faculdade de Medicina da USP, queria saber como estão nas outras unidades. Precisa um código de ética para direito, para politécnica? Existe uma tendência ou é só focal porque é o caso particular da medicina? Porque senão nós vamos ter um monte desses códigos por unidade da USP, que me parece, eu queria a sua opinião, se é necessário ou se é nosso estado particular por ser medicina e esse convívio mais social e corporal, às vezes. Tá. Professora. Eu vou de trás para frente. Então, na verdade, como o Código de Ética da USP é de 2001, e se vocês forem ver, ele é muito insuficiente. Infelizmente, eu arrisco dizer, porque acho que tem muito essa discussão, mas todo o trâmite para atualizá-lo é bastante complexo. Então, algumas unidades têm, eu não vou saber te responder quantas, mas tem um estímulo muito grande que, sim, todas as unidades tenham pelo menos a Comissão de Direitos Humanos. Agora, o Código de Conduta Ética, não são poucas unidades que tem, mas, por exemplo, a gente acaba servindo de modelo para a escola de enfermagem, para a saúde pública, então tem uma discussão do quanto essa localização ajuda, né? Até para particularizar a nossa comunidade de ensino é muito diferente da comunidade de ensino da Sanfran, da Poli, são dimensões diferentes. Mas depois eu faço um levantamento mais certinho, quem sabe depois está no site do NED. E aí, voltando, né? Eu acho que sim, é muito desafiador, porque a gente naturalizou e não foi à toa. Tem uma razão histórica para a gente naturalizar, porque é muito desconfortável quando todo mundo ri e a gente não. Porque conversas que eu intitulo Conversas Corajosas, para a gente desnaturalizar, requerem uma habilidade muito grande. Porque se eu quero convencer que o outro está errado, ninguém vai mudar de ideia, a gente só vai cansar mais e não vai mudar. Então, toda a literatura que vai falar do enfrentamento desses vieses implícitos vai dizer assim, a gente precisa estar curioso para entender melhor o outro. Só que quando o outro me machucou, é mais difícil eu estar aberto. Então, geralmente, cabe a quem não está sendo agredido diretamente a desnaturalizar. Então, eu não rio, e não é porque não é mais politicamente correto, é porque eu reconheço que isso magoa o outro. Como eu não quero que me magoe, porque é uma piada. E agora eu vou entrar, então, em exemplos mais desconfortáveis. Uma piada machista pode ser violenta para mim. Uma piada racista, não.
Mas se eu rio da piada racista e questiono a piada machista, tem alguma coisa, né? Então, a primeira questão é a gente entender qual é o nosso lugar de partida. Então, tem vários processos para a gente fazer isso, mas eu recomendo quem não fez, tem os testes de associação implícita, que mostram como a gente é condicionado para ter preferência moderada ou forte por algumas características, que incluem gênero, raça, religião e MC das pessoas. E aí a gente faz esses testes e fala, nossa, eu tenho preferência por um tipo. Sim, todos temos. Não é que existe alguém que não tem e trate todo mundo igual. E a gente reconhecer, poxa, eu tenho. Como é que eu faço para ficar atenta? E eu gostei muito, né? Não é para bloquear. E na primeira campanha da CIP, da PRIP, se falava assim, não fale isso. E aí a gente falou, o problema não é não falar, não é bloquear. É dizer assim, não reproduza falas como essa, porque se você tem a intenção de não reproduzir aquela ideia, aí vai ser mais natural, porque não é, ai não. E tem gente que, né, com a Ana eu não posso falar claro, por exemplo. Pode. Não é o que necessariamente, mas é o como. E aos poucos, se a gente vai vendo, poxa, claro, pode machucar algumas pessoas. Que outra palavra eu posso usar? Mas com naturalidade. Eu acho que, de novo, não é esse lugar do bloqueio ou do julgamento, da punição. É um lugar que eu quero a boa convivência, o que a gente chama do bem viver. Porque aí eu venho para a sua pergunta, né? A harmonia, para a gente, quando a gente escreveu no Código de Ética, vai dizer assim, harmonia nas relações interpessoais. É como se fosse um equilíbrio. Mas eu estou olhando para o Kabar, porque eu sei que no direito, por exemplo, a harmonização é outra coisa. Não é essa questão mais romântica, ou arrisco dizer inocente. É uma intenção de equilíbrio. Então, entre gerações vai ter desequilíbrio e desarmonia. Entre gêneros, entre raças, entre religiões. Mas a gente entender como a gente equilibra isso e demandando esforços de todos os lados, aí a gente consegue avançar. Porque acho que uma das questões é assim, tem diferença geracional bastante importante. Mas para os mais novos também, se a gente abrisse rodas de conversa aqui também, mas os mais jovens têm uma atenção, um foco de atenção reduzido, e são muito dinâmicos, e, sei lá, vem de shorts no internato, estou usando aqui, né, coisas que a gente vai ouvindo. Mas enquanto a gente for colocando as pessoas em caixinhas, fica mais difícil a gente querer se encontrar. Quando a gente fala assim, nós, o que é da natureza humana? Qual que é o horizonte comum? A gente tem como é que a gente faz para caminhar? Mas conversando abertamente. Então, como disse a Rosana, né? Como eu desnaturalizo? Tem 3 dimensões. É nas relações interpessoais. Se cada um que está aqui sair com essa motivação, vai ser diferente nas próximas interações. Às vezes vai funcionar, às vezes vai falar, ixi, será que eu não... Será que eu causei constrangimento? E aí vou pensar, né? Então, as relações interpessoais, isso depende, ou está no nosso alcance, mas tem um papel institucional também. E aí, foi o que eu conversava com o Galeta também, né? O quanto ter portas nos departamentos para que essas conversas possam ser levadas, e não como um tribunal, mas dizer, olha, tem acontecido esta situação, como a gente pode lidar com ela? Eu me sinto assim. Alguém mais se sente? Porque o que a gente nota, e eu não sei, quem tiver estômago, acho que é a melhor palavra, tem uma série no HBO que chama Rompendo o Silêncio, que foi feito depois da CPI das faculdades paulistas. E eles vão dizer assim, é muito difícil tomar coragem para falar. Porque eu falo da coisa muito grave, e eu acho que eu estou sozinho. O que os artigos vêm mostrando, e o que a gente vem vivendo na faculdade, é não deixar chegar no grave. Vamos falar do pequeno.
Vamos falar dessas frases que estão ali no totem. Vamos levantar outras frases que podem, palavras, vocabulário que podem machucar, não para dizer agora não pode. Que eu gosto muito do humor. E concluo o raciocínio nessa linha. Mas tem o humor que é areia, que alguns riem e muitos sofrem. E tem o humor que é azeite, onde todo mundo ri. É possível fazer o humor azeite. Mas é mais desafiador, porque eu tenho que dizer, eu não vou rir a partir da diferença. É outro aprendizado. Não estou dizendo que seja fácil, mas estou dizendo que é possível, né? Então, acho que são questões que nos inquietam também, mas que a gente aposta nessa construção coletiva. E a gente tem boas práticas. Eu acho que é isso que é importante dizer. Existem boas práticas aqui e nas grandes universidades de excelência que são referências para nós também. Professora, é importante esse tipo de ação que está sendo feita no nosso departamento hoje. Talvez pudesse conversar com a nossa diretora, a professora Heloísa, e ela oficialmente falar com os departamentos para abrir um espaço para ter esse tipo de apresentação que o Galeta nos brindou aqui hoje. Eu acho que é importante. Viu? Fábio Cabar, que é professor de obstetrícia e é envolvido com ética, foi presidente da comissão de ética médica aqui do hospital, e depois o Pedro Monteleone, que é o coordenador do Centro de Reprodução Humana. Bom dia a todos, a todas. Ana Cláudia, eu tenho a alegria de participar do NED, juntamente com a Ana Cláudia, que preside o NED, junto com outros colegas, e dizer da importância, parabenizar pela apresentação e dizer da importância da discussão desse assunto. Hoje em dia, nós temos essas questões que são muito sensíveis e que, na verdade, elas vieram para ficar. Não tem como você lutar contra isso de uma maneira tradicionalista, né? Aquela velha colocação, sempre foi assim, porque vai mudar agora? Vai mudar porque a sociedade evolui, a sociedade ela avança, não é? Felizmente ela avança. Eu acho que é uma situação que essa discussão é inadiável. Nós não podemos levar isso para um depois, né? Para um momento de menos urgência. Então, só dizer aí realmente dessa importância e dessa alegria de poder estar te ouvindo e levando esse conhecimento para todos os colegas aqui do departamento. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Fábio. Pedro? Obrigado pela apresentação. Assim, eu vejo uma zona de desconforto muito grande, porque nas relações interpessoais, quando a gente vai separar na questão das relações profissionais, a gente está dentro de uma universidade, dentro como todas as outras, e aonde uma das coisas que a gente trabalha muito são os critérios de seleção, né? E critério de seleção é desafio e você vai buscar o melhor desempenho entre as pessoas. E como o Fábio colocou e como o professor Zé Maria colocou também, né? A gente tem uma sociedade dinâmica e as relações vão se modificando. Mas o que eu vejo é que a gente hoje arbitra muito em cima da questão dos direitos individuais, né, que devem ser respeitados. Mas isso, muitas vezes, acaba colocando um anteparo em relação às obrigações pessoais dentro das instituições. Então, eu participo com o Galeta e com várias outras pessoas da comissão, do comitê de graduação da disciplina, e a gente vê muitos alunos que se protegem dos seus direitos para não realizar os seus deveres, né? E os códigos de ética, eles colocam muito em relação aos direitos, mas a gente vai ter uma grande dificuldade de estabelecer os deveres individuais e cobranças para essas pessoas. Então, eu vejo isso como um desafio. Eu queria saber qual que é a sua impressão em relação a isso, qual que é a sua opinião. Eu acho que é super importante também, então vou começar de trás para frente. No material inteiro, tem algumas das responsabilidades dos estudantes, o compromisso com o próprio aprendizado, o compromisso em não
agora eu não vou lembrar o vocabulário certinho, mas de ser honesto na execução das avaliações, de não cometer plágio, de respeitar os valores. Então, isso também está. A gente não diferencia deveres e direitos, mas a gente explicita, sim, que tem um compromisso. E aí, eu complemento no critério de seleção as formas de avaliação, porque isso tem sido uma discussão bem grande na educação médica, o quanto eu deixo explícito como esse aluno vai ser avaliado, tanto nos conhecimentos técnicos científicos, mas na postura, e tem um formato agora, né, que chama EPA, que é como eu avalio o profissionalismo desse estudante, desse residente, né, porque tem muito a discussão que antes, por exemplo, eu sou do tempo que não existia laboratório de habilidades. Hoje em dia é inadmissível a gente pensar em não ter laboratório de habilidades, né? O aluno aprender direto no paciente. Mas não fica explícito para o estudante quais são as competências que a gente espera que eles desempenhem, para além de responder à prova de residência, porque, por exemplo, o critério de seleção para residência está cada vez mais baseado em memorização, num raciocínio clínico que não tem essas outras... Infelizmente, né? Infelizmente, que reforcem essas competências profissionais. Então, pontualidade, a comunicação com a equipe, a forma de registro no prontuário, o vínculo com o paciente. Tem várias ferramentas, eu não sou a pessoa mais habilitada, eu conheço, mas não sou super apropriada, mas tem muito material para dizer, sim, a gente precisa caminhar tanto na forma de ensinar, mas, sobretudo, na forma de avaliar. Tem um pesquisador norte-americano que ele vai falar assim, a avaliação é o rabinho que balança o cachorro. Então, se a gente continua uma avaliação onde o estudante é cobrado pelo conhecimento, e os nossos estudantes são muito inteligentes e muito espertos e excelentes, eles querem performar na avaliação. Então, é muito desafiador para nós, porque fazer uma avaliação mais complexa, e o que as universidades de excelência fazem, que é um sistema de avaliação, né, professor Baracá, que é robusto, ele é muito mais, ele capta muito mais esse tipo de atitude, né, que não é profissional, mas dá chance para dar devolutiva para esse aluno, né? Porque enquanto a devolutiva ainda é muito heterogênea entre os departamentos, entre os estágios, aí para o estudante ele, de novo, né? Todos nós já fomos estudantes alguma vez na vida. A gente quer performar, a gente quer um bom desempenho. E aí é o outro que me diz o que é esse bom desempenho. Mas depois que eu me forme, depois que eu estou na prática, esse bom desempenho é dito, né, cada vez mais pela sociedade. Então, é desafiador. E eu não vou dizer que eu fico feliz, mas eu acho que eu sinto que eu atingi a proposta se a gente sair daqui desconfortável. Porque o primeiro passo é a gente dizer, não tá bom. E é difícil a gente dizer isso quando a gente trabalha com isso há muito tempo e a gente já sabe, né? Mas não tá bom. E não é que não está bom só aqui, na gineco, na obstetrícia. Não está bom na discussão da educação médica, gente. Não, a gente precisa ser criativo e pensar em recursos de como a gente faz. Perfeito. Professor Galeta. Bem, primeiro, a minha alegria de ter você aqui, né? E com esse tema, acho que é realmente simbólico que a gente esteja voltando aqui depois da pandemia, as duas disciplinas que somos diferentes e somos parecidos. Acho que é bem isso a questão da ética, né? Nós somos diferentes e somos parecidos, temos que conviver. E cada vez mais, pegando o que o Fábio falava, né? O mundo mudou. Então, hoje, o que se tinha antes, temos de ética diferente, e eu, como professor, fico muito preocupado, porque nós todos aqui estamos trabalhando para formar os próximos profissionais. Quem sabe a ética e que passe, somos nós. Né? Então, não tem... Um tempo atrás, Ana, a gente fiz uma apresentação para a obstetrícia, eu fiz o Mentimeter e falei assim, quem tem contato com o aluno aqui? Todos temos. Então, é a questão, uns mais, outros menos, mas todos estamos aqui na formação do aluno. Então, é muito bom que a gente possa refletir sobre isso, eu acho que sua apresentação colocou isso, e estou junto com
o Pedro nessa comissão da graduação, acho que é uma coisa que a gente evoluiu, hoje a gente discute os casos dos alunos, não fica aquela coisa, eu, professor, com aquele aluno, né? Não, vamos colocar para mais pessoas, vamos discutir os vários aspectos, e realmente a gente vai percebendo que precisa ampliar a nossa visão em relação a isso, né? E eu acho que é muito importante a gente estar refletindo sobre isso, e eu me coloco aqui, eu sou o representante hoje do departamento na Comissão de Integração e Pertencimento, e sempre a pauta é aberta, né, Ana? Isso é importante. Então, se alguém aqui do departamento fala, eu gostaria que se discutisse isso, por favor, venha até mim, eu levo, a gente coloca na pauta, aconteceu tal coisa, eu estou inquieto. É assim que se constrói, né? A harmonia nem sempre é fácil, mas é uma construção. Então, realmente, eu gostaria de parabenizar você pela tua colocação, e um pouco que você colocasse essa importância de como a gente ajuda o profissionalismo do aluno de medicina, estando refletindo sobre a questão ética, né? Isso que eu gostaria que você terminasse aí com essa reflexão. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Professor. E eu acho que, assim, né, a questão do role model, não tem como escapar dela na discussão da educação médica, assim. A principal formação é pelos modelos. E isso é uma coisa que eu acho que, então, a sua fala, Galeta, assim, isso nos coloca num lugar de muita responsabilidade, porque os alunos vão olhar para a gente nesse lugar. A gente se olha nesse lugar, não são só eles e nós, né? Então, ter bons modelos, mas o que é um bom modelo? É aquele que tem o protocolo memorizado, é aquele que tem um ótimo vínculo, porque muitas vezes no imaginário dos estudantes, a gente faz essa pergunta para eles, eu faço essa pergunta para eles no primeiro ano. O que é ser um bom médico? E aí eu vou bem nos estereótipos, tá? É ser o House, sabe? O Dr. House, ou o Pat Adams. Algumas pessoas riram. Nenhum dos dois. Porque o que a gente não quer é esse estereótipo e essa radicalidade. É o cabeça que faz o diagnóstico, e o outro é o que faz a sopa de espaguete, que é o que eles sempre lembram da sopa de espaguete. Não é nesse lugar, não é nenhum nem outro. Mas quais bons modelos a gente pode encontrar? E eles trazem várias pessoas, né? Que eu não vou citar aqui, mas muitas pessoas. E cada um de nós também exerce esse papel, né? Sempre que chega a formatura do 6º ano, eu não sei, sempre me emociona a gente ver quem a gente preparou e o que acontece com eles. E como a gente conversa quando a gente erra também. Porque acho que às vezes ser role model, assim, não, então eu tenho que ser perfeito. A gente tem que ser humano, para dizer, tem paciente que me atravessa mesmo. E tá tudo bem. Porque eu também acho que eu fiquei com a frase, né? Não tá bom. Então vamos terminar numa forma mais otimista. Não tá bom, mas quem pode melhorar é quem está sentado aqui. Depende de passos milimétricos, gente. Eu não estou dizendo que tem que implodir o sistema de avaliação. Não é nada disso. É passo milimétrico mais constante. E dizer, quem tem mais tempo na prática, tem experiência de ver na fisionomia dos alunos quando está indo bem ou não. E quando não está, é a gente ter a coragem e estar nesse lugar de dizer assim, o que está, agora eu vou ser bem informal, mas o que está pegando? E daí tem vezes que a gente vai ter que pôr limite. Então, isso que vocês querem não dá. Um médico na vida real não tem essa flexibilidade, ou não tem. A gente tem que pôr limite. Porque às vezes falam que eu sou professora que acolhe todos os mimimis. Não é. É a gente dizer o que é mimimi e o que é sofrimento e o que é falta de limite que a gente tem que conversar para estabelecer. Porque não pode, o que é o limite para um é diferente que é para o outro, que é diferente. Aí bagunça a cabeça. Quem tem filho sabe, né? Se um cuidador fala uma coisa e o outro fala outra, a criança rapidamente entende. Por que os nossos alunos vão ser diferentes? Se num estágio é uma coisa, no outro estágio é outra coisa. Gente, é todo mundo humano. A gente mesmo. Por que a gente faz o código de ética? Para todo mundo saber. É isso aqui, ó. Né? Então,
pode melhorar muito, e essa ação é um dos jeitos, a conversa com o Galeta, levar a pauta para a CIP e pensar em estratégias que façam sentido para o departamento, porque também cada lugar tem estratégias, então, que mais que dá para fazer, né? Então, a CIP e o NED estão à disposição, e agradeço demais a receptividade, é sempre, né, eu acho que esse lugar de desconforto é meu também, né? Porque acho que é um desafio e de uma coisa que é mais dura, mas fico feliz de sentir que nos encontramos aqui. Tá Muito bom. Professora, eu tive a oportunidade, quando estava na comissão de graduação, nós trabalhamos juntos, de, vamos dizer, participar do início desse processo todo aqui na faculdade. Nós tivemos uma série de casos de assédio no Bosque. A senhora lembra de tudo isso, né? Era uma situação diferente. Eu lembro da CPI, o pessoal lá, os vereadores aqui, os deputados, eles gritavam o nome da gente. Lá o Auler foi, eu tinha que ir, aí na CPI também, eles gritavam o nome da gente lá por causa dos problemas de assédio. Uma coisa que sempre foi nítida para nós é o que acontece aqui, nessa faculdade, é diferente. Não que as outras não tenham, as outras tinham assédio também, só que a repercussão era menor. A repercussão grande era aqui. Então, aí, se, em relação ao que o Vitor Bunduc, eu acho que ele está escondido ali atrás da porta, não sei. Ele colocou isso, mas tinha também o código de ética que foi discutido na gestão do professor Varran. Eu participava das discussões, quem era o coordenador do grupo era o professor Floriano, que era diretor da Faculdade de Direito naquela ocasião. Então, tinha um código de conduta da universidade que era para ser aprovado, mas eu acho que não sei se chegou a ser aprovado depois, mas foi deixado em suspenso por um tempo. Então, eu realmente não sei se ele saiu. Mas é muito bom, professora, muito obrigado. Em nome do nosso departamento, agradecer. Nós temos aqui um professor, vem ver aqui na tela, professora Ana Cláudia, é o professor Laudelino de Oliveira Ramos. O professor Laudelino é um dos professores sêniores nosso aqui, ele participa online. Professor Laudelino, o senhor quer fazer algum comentário? O professor viveu e vive essa faculdade até hoje, há muitos lustros já, nem vou falar há quanto tempo, não é, professor Laudelino, mas se o senhor quiser fazer algum comentário e alguma consideração para a professora Ana Cláudia, por favor. Sim, eu gostaria, e é rapidinho, professor Baracá. Muito obrigado. Realmente eu me formei aí na FMUSP em 1964, e no meu curso de graduação, eu tinha uma disciplina de deontologia. E a minha pergunta é simples, eu queria saber se nos dias de hoje existe essa disciplina no curso de graduação aí da FMUSP. Pergunta, professor Baracá. Professor Laudelino, primeiro prazer, né? Eu acho que com a reforma curricular, muitas disciplinas mudaram de nome e conteúdos estão sendo discutidos de uma forma mais embutida nos currículos, né? E eu acho que é um desafio também para quando esses conteúdos são ministrados, que eles sejam significativos, porque eu acho que cada vez mais essa geração também tem muita pressa e quer que sejam conhecimentos muito práticos e aplicados. Então, eu sei de algumas discussões, não sei como foi, né, o currículo ao qual o senhor menciona, mas sei que sim, isso é uma preocupação no currículo atual, mas não saberia localizar. E acho pouco provável que exista uma disciplina específica, né? O professor Baracá está aqui confirmando que não há uma disciplina específica, mas tem um cuidado para que esse tema apareça, mas eu arrisco dizer também que pela escuta dos alunos, eu sou mentora, né? Tem outros mentores aqui, ainda é uma dose incipiente, né? Mas ela está presente, mas acho que menos do que a gente gostaria. Tem no departamento de medicina legal, que teve inclusive concurso há pouco tempo,
medicina do trabalho, ética. Tem um grupo de professores lá, professor Laudelino, que eles participam, é uma disciplina, vamos dizer, transversal no novo currículo, que ela permeia todas as disciplinas. Então, nós temos aqui na ginecologia, e eu acho que na obstetrícia também, eles participavam em discussões de temas éticos. Eu lembro, na época, o nosso assistente, o Nelson Cruz, ele participava junto com o professor Cohen e outros professores do departamento de reabilitação, de medicina do trabalho e ética. Então, mas a disciplina de deontologia, desde há muito tempo, não tem mais. Bem antes da reforma, eu acho que já não tinha mais essa disciplina. Então, tá bom. Professora, muito obrigado. Agradecemos em nome do nosso departamento. Obrigado, viu?